Bom, pessoal, bom dia para vocês. Primeiro, eu queria pedir desculpa aí da sexta-feira. Tive um imprevisto um pouco antes aí do horário da aula. Tive que sair de casa e aí não consegui voltar a tempo. Aí eu só consegui avisar aí um dos alunos para passar para vocês. Tá? Eu até tinha a aula gravada, né, que é a que eu vou dar hoje, mas eu prefiro aqui dar síncrona com vocês e o dia que eu precisar mandar uma gravação aí eu faço ela, tá bom? Mas vamos continuar da onde a gente parou, na última aula. Vou voltar aqui só para mostrar, tá, onde a gente tinha, o que a gente tinha desenvolvido aí no final da aula, e tinha sido uma parte mais teórica, deixa eu voltar aqui, onde a gente começou a falar de tensão de cisalhamento, mas agora aplicado para as vigas, tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem desse caso, né, e mais importante, quando que a gente usa, né, quando que aplica esse caso? Esses casos vão ser para aqueles problemas onde a gente tem um diagrama de força cortante no nosso diagrama. E se a gente fala em viga, né, viga vai ser esse elemento que vai ter os apoios, mas a viga caracteriza principalmente pelo fato de ter momento. Então, a gente vai estar falando de casos onde a gente tem momento e, para ter o cisalhamento, a gente tem cortante, tá? E o que significa, né, a gente ter cortante em uma viga? Bom, lembra que a cortante é a derivada do momento. Então, pessoal, eu tô com a câmera aqui, ó, mas eu tô vendo aqui a apresentação, então, só para eu tô olhando aqui para vocês. Se a cortante é a derivada do momento, significa que se eu tenho cortante ao longo aí da minha viga, eu tenho um diagrama de momento que não é constante. Então, talvez fique mais fácil pensar o inverso. Se a minha cortante é zero, o meu momento ele é constante. Se a minha cortante é diferente de zero, o meu momento não é constante. E aí, nesse desenvolvimento que a gente fez, a gente tinha aqui, né, de um lado, um momento e do outro lado um momento mais alguma coisa, né, porque ele não é constante. E com isso, né, se a gente somasse as tensões que atuam aí nessa seção, ou num pedacinho aqui da seção, a gente via que essa soma das tensões, que vai me dar uma força, né, uma força na direção normal, que eu estava chamando de Tx, vai dar um valor aqui de um lado. E por ser um valor diferente de momento, né, do lado direito aqui desse segmento, e consequentemente um valor diferente de tensão, daria aqui um valor diferente dessa minha força horizontal. E aí, com isso, né, se eu fosse fazer o equilíbrio das forças horizontais aqui, ia ficar faltando alguma coisa, né? Porque eu tenho aqui o Tx e esse Tx mais alguma coisa. Então, sobraria esse termo, que, na verdade, ele é equilibrado por uma tensão de cisalhamento, que ocorre aí no sentido longitudinal, tá? Nesse corte, então aí no sentido aí do comprimento da nossa viga, nesse corte que a gente está fazendo, mas que, depois aqui eu mostrei mais para frente, ele ocorre, né, com esse valor na direção longitudinal, mas por equilíbrio também ele ocorre aqui na direção tangente à minha seção transversal. Então, o que vocês têm que guardar? A gente tem aí a tensão de cisalhamento, que ela está relacionada com a força cortante da seção. Então, se eu somar toda essa minha tensão de cisalhamento, que é essa força distribuída por área e tangente à minha seção, se eu somar toda ela, eu vou chegar na força cortante. Assim como, se eu somar toda a tensão normal, que é aquela que sai da seção, eu vou chegar na força normal. Só que ela também ocorre nessa seção aí, né, nesse corte longitudinal. Então, ela vai ocorrer sempre aí em duas direções, mas sempre com o mesmo valor, beleza? Essa questão aqui dos sentidos, né, de como funciona o cisalhamento, vai ficar para o final da disciplina. Então, aqui a gente vai aprender a calcular mais esse valor. Então, aí, dito isso, a gente chegou nessa equaçãozinha aqui, ó, da tensão de cisalhamento, em função aqui da cortante, tá? Essa aqui vai ser a nossa equação do cisalhamento para vigas.
Então, vai ser a cortante da seção, o momento estático, o momento de inércia, e esse B é a largura da seção do ponto aí que a gente está analisando. E aí eu falei como é que o parâmetro, né, mais diferente que a gente tem aqui é esse momento estático. Porque cortante a gente já tem, né, do diagrama, momento de inércia, que a gente calcula aí da seção, B a largura aí que vai depender de onde a gente está, e esse momento estático, que é o que vai falar o ponto aí que eu estou calculando ao longo da seção. Então, ó, só para lembrar de novo, aquele corte que eu falei longitudinal, aqui a gente está olhando a seção, mas seria, por exemplo, um corte aqui nesse plano, que está representado aqui nessa linha, tá bom? Então, aí esse corte aí longitudinal da seção. E aí a gente calcula, consequentemente, a tensão de cisalhamento nesse plano horizontal, mas também exatamente aqui, neste ponto, na direção aqui do eixo Y, né, do eixo vertical. Então, ou seja, tangente aí da minha seção. Então, assim, não vou revisar aí toda a parte da nossa teoria, por quê? Porque a gente vai fazer um exercício hoje e aí a gente aplica tudo isso, tá? E aí a gente vai chegar aqui nesses diagramas de tensão de cisalhamento, vou mostrar como é que calcula. E aí, vocês vão, né? Ficou com dúvida? Vocês abrem aí o microfone, a gente tira. É importante que hoje seja o momento para isso, tá bom? Para vocês tirarem essas dúvidas dessa parte. Então, o exemplo que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer um estudo, né, de 2 seções que poderiam ser construídas aí por meio de peças de madeira colada. Então, eu quero que vocês imaginem 2 tábuas de madeira de 16 centímetros por 4, e aí a gente vai ter 2 opções. Ou a gente vai colar elas com uma seção T, né, como é esse primeiro desenho que está aqui, e aí você vai ter uma cola aqui no meio. Ou você vai colar as 2 na horizontal, aqui, para fazer também uma seção retangular, mais simples. É o nosso caso, né? A nossa viguinha é uma viga engastada de 80 centímetros, com essa minha forcinha P aqui. E, na verdade, eu vou querer descobrir qual que é o máximo, a máxima carga aí que eu poderia aplicar. Deixa eu ler o enunciado aí, mas só para explicar para vocês aí o geral. A viga engastada a seguir será construída por meio da composição de 2 chapas de madeira retangulares de 16 por 4 centímetros. As chapas poderão ser coladas de 2 formas distintas. Qual das 2 composições pode suportar um maior carregamento P na extremidade livre da viga? Então, aqui está meio ruim de ver, mas eu estou dando aí a capacidade resistente da madeira, né, a tensão máxima que ela resiste, que é 0,85 kN por centímetro quadrado. E aí, quando a gente fala da capacidade da madeira, a gente está falando de tensão, tá vendo ali que é o sigma? Se é o sigma, então é tensão normal. Então, isso tem que ficar aí fixo na mente de vocês. E ali embaixo eu tenho o tal, que é a tensão de cisalhamento máximo da cola, que é 0,02 kN por centímetro quadrado. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos calcular esse P máximo, né, essa carga máxima, verificando a máxima tensão que a gente pode ter na madeira, né? Então, tensão normal, então a gente vai usar aqueles conceitos de flexão, para vocês darem uma lembrada do semestre passado, e a tensão de cisalhamento na cola, tá? Que é o que a gente vai aplicar, o que a gente viu agora. Vamos fazer o seguinte, a gente tem 2 casos diferentes da seção, mas o nosso problema ali, né, a nossa viguinha engastada é a mesma. Então, o que a gente precisa? A gente vai precisar saber o diagrama, né, de momento e de cortante, porque, né, a gente vai calcular, né, a resistência, e a gente sempre vai fazer isso, vai calcular as tensões na seção, que é mais crítico. Então, a gente precisa do diagrama para saber onde que é o mais crítico. Então, vamos precisar fazer os diagramas, depois as propriedades geométricas aí da seção, porque a gente precisa do momento de inércia,
basicamente, e depois a gente vai para o cálculo das tensões, tá bom? Então, vamos começar aqui, fazer o seguinte. Só copiar aqui a nossa viguinha. Começar então pelos diagramas. E diagrama assim, né? Força cortante e momento. Então, pessoal, vou dar uma acelerada aí nisso, mas o que a gente sabe, né? Vamos colocar primeiro, a gente precisaria aí das reações de apoio, mas vocês sabem que, né? Por equilíbrio, a gente vai ter que ter uma reação vertical aqui, igual a P, tá bom? E aqui está 80 centímetros, mas eu vou colocar tudo em metros aí, que eu acho que vai facilitar, deixa eu ver. Não, vou manter em centímetro mesmo. Então, eu tenho aí esse momento de 80 vezes P. Então, aqui eu vou ter também o momento, né, tudo isso daqui é reação de apoio, tá, pessoal? De 80P. E aí, vocês que já fizeram, estão fazendo, né, ou fizeram teoria, vou colocar aqui os nossos diagramas. Então, aqui o nosso diagrama de momento, que vai estar em quilonewton centímetro. O diagrama de cortante, que vai estar em quilonewton. O meu momento, vocês concordam que o diagrama ele vai ficar mais ou menos assim, né? Na extremidade livre, ele é zero, né? Porque um diagrama de momento é em extremidade livre, sem momento concentrado, vai ser zero. E na extremidade engastada, vai ser aí igual o valor aí desse meu momento da extremidade. A gente sabe que esse daqui é um momento negativo, certo? Porque essa forcinha P está tracionando a parte de cima. Então, vai me dar alguma coisa assim. Com valor igual aí a 80P. Tá bom? Então, momento negativo desenhado aí para cima. Beleza? É um toque, gente. Então, assim, espera aí eu preencher o diagrama. Eu faço assim para vocês também terem o cuidado de me entregar uns diagramas bonitos. Que a gente vê cada coisa. E aí a gente tem agora o nosso diagrama de força cortante. Bom, aqui ele vai ser constante, né? E aqui um jeito aí fácil da gente ver é só uma questão em se ele vai ser positivo ou negativo. O que a gente pode fazer, então se a gente fizer, por exemplo, um corte aqui nessa seção, uma seção qualquer aí, a gente sabe que a nossa cortante ela vai estar aqui para cima, certo? E aí como é que a gente vê o sinal da nossa cortante? A gente verifica se o giro que ela faz para o lado aí que sobrou, então, ó, esquece esse lado aqui, olha só para a pontinha ali, né, que está à direita, o giro que ele faz para o lado que sobrou, se ele é horário ou anti-horário. Se for horário, é positivo. Então, a gente olha aqui, o giro é horário, tá vendo? Então, é esse giro que eu estou falando. Então, a minha cortante, ela é positiva. Como esse corte é um corte genérico, né, representa qualquer ponto aí entre a parte livre e o engaste. Então, aqui positivo igual a P. Obviamente, gente, esse aqui é um caso simples, tá, né? Então, a gente já sabe que o momento máximo ia dar lá no engaste, com valor de 80P, e a gente sabe também aí que a cortante ia dar constante. Mas o que eu quero dizer,
tem que se tomar cuidado, por exemplo, para esses casos mais complicados, né? Onde você vai ter que analisar exatamente o ponto, que pode ser pontos diferentes, né, da seção, que se eu for analisar a tensão normal, eu vou ter que olhar para o ponto de maior momento. E agora, se eu for analisar o cisalhamento, eu vou ter que olhar para o ponto de maior cortante, tá bom? Então, nesse caso aqui, só para deixar registrado, meu momento máximo, tá? Esse é igual aí 80p. É aqui negativo, né, tá? Então, o maior valor aí de momento. Máximo, não pense no mais positivo, no maior mesmo, que é o que a gente vai usar. E a minha cortante máxima igual a P. Então, a gente vai deixar tudo em função de P, tá? Porque depois, na hora que a gente for comparar a tensão atuante com a tensão resistente, né, o P vai ser o resultado desse meu problema. Beleza? Então, vamos para a parte 2. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. O 2 vão ser aí as minhas propriedades geométricas. E aí, né, o que a gente precisa? CG e momento de inércia. Então, hoje é para fazer um resumão aí de tudo que a gente já viu, pra vocês darem uma lembrada. Bom, o CG a gente sabe que vai estar nos eixos de simetria. Então, como aqui é uma seção T, eu tenho um eixo de simetria aqui. Eu sei que tá quase simétrico. Eu sei que o meu eixo vai estar em algum lugar aqui dessa. Eu sei que o meu CG vai estar em algum lugar dessa minha linha vertical. Eu costumo adotar, tá, gente, por conta aí da equação de flexão, os eixos Y e Z aqui, tá? Y vertical e Z aqui, horizontal, porque X é o meu eixo longitudinal. E aí eu preciso calcular essa coordenada Y do CG. Então aí a gente divide em duas áreas, por exemplo, né? Não sei aí se vocês fazem por meio de tabela ou se fazem a equação geral. Mas lembra que você calcular o CG, você aí marca os CGs locais aí de cada uma dessas áreas e, na verdade, você faz uma média ponderada, né? A média ponderada das posições do CG vezes a área, mais ou menos assim. Então, a coordenada Y do CG, então eu olho para a área 1, que utilizando aqui esse meu eixo de referência, né? Eu preciso de um eixo de referência, e aqui eu já coloquei ele em cima desse eixo de simetria. E aí fica assim. Então, as coordenadas aí desses CGs locais em função aí desse meu eixo vermelho. Então, a coordenada do CG da área 1. Então, 2, certo? E como o Y está para baixo, tá? Então, tudo para baixo é positivo. Então, 2 vezes a área, que dá 4 vezes 16, mais. Agora, a coordenada desse CG aqui. Então, a metade aqui do 16 é 8. Então, ó, isso daqui é 8. Mais 4, 12. Vezes a área, que é 4 vezes 16. Dividido aí pela área total, vai ser 2 vezes 4 vezes 16. Isso daqui, deixa eu ver aqui, né? Isso daqui dá 7 centímetros. Ou seja, né? O CG está localizado a 7 centímetros aqui do meu eixo de referência. Deixa eu marcar aqui em verde. Ele vai estar mais ou menos
aqui. Então, aqui em verde é o centro de gravidade da minha peça. E aí, a gente vai calcular o momento de inércia, mas a gente só precisa do IZ, tá bom? Então, e como é que você sabe, basicamente, qual que é que você vai utilizar? Lembra que, né, aquele desenvolvimento da equação que eu fiz, lembra que ele tem muito a ver com a questão do momento, né, com a flexão. Então, que o cisalhamento ele surge mesmo porque tem essa diferença aí das tensões de cada lado, das tensões normais. Então, se ele está relacionado aí à flexão, ele vai estar relacionado com o eixo que está ocorrendo a nossa flexão. Então, como vocês sabem aí, né, a gente tem, por exemplo, a viguinha que está aqui. Então, eixo X, tá? Y vertical e Z o que está saindo. Quando a gente faz aí um diagrama de momento, ou a gente desenha o nosso momento aqui, né? Vou desenhar aqui, ó. Nossa viguinha. A gente desenha ela aqui. Eu tenho Y, X e o Z, tá bom? Vou fazer um apoiozinho só para vocês localizarem. Quando eu estou falando do diagrama de momento aí de viga, né, qualquer coisa assim, a gente está falando sempre de momentos desse tipo, se a gente desenhar a nossa setinha. Tá bom? Só que lembra que a gente tem aquela outra possibilidade de desenhar o momento por meio aí da regra da mão direita. Então você faz o giro, né, de acordo aí com a sua setinha aí do momento, com o seu momento. E o dedão é a direção que a gente considera o momento. Então, nesses casos aqui de viga, o nosso momento, ele está sempre aí, né? Na direção Z. Que não ficou muito bom o desenho, tá? Mas entendam como aquela setinha dupla que a gente faz aí de torsor, né? Do momento. Então, esses momentos aí de viga são basicamente todos aí na direção do MZ. E aqui a gente está falando só de um momento, tá? Se a gente for para aquele caso de flexão oblíqua, aí o negócio dá uma bagunçada, tá bom? Então a gente está falando sempre aí de momentos só em uma direção. E todos vão ser MZ. Então, voltando. Se a tensão de cisalhamento tem a ver com o momento, né, com essa diferença do momento que ocorre aí em MZ, então o meu momento de inércia, né, que regula aí o problema, né, que trabalha, na verdade é o IZ. Então, por isso que eu vou usar o IZ. Beleza? Tudo isso para falar isso. Vou juntar aqui. Deixo no cantinho. E aí vamos ver quem lembra, né? Como que calcula um momento de inércia. Então, o IZ é nosso eixo horizontal, tá bom? Então, vai ser o momento de inércia de cada área mais o transporte. Então, ali da área de cima. Então, vai ficar 4 ao cubo vezes 16, dividido por 12. Passando direto aqui, achando que vocês estão lembrando disso tudo. 4 ao cubo vezes 16 sobre 12, mais o transporte. O que vai ser o transporte? Então, a gente está falando aqui do eixo horizontal, e aí é como se a gente estivesse transportando esse momento de inércia que está nesse eixo local, esse preto aqui que eu desenhei, e como se eu transportasse o eixo Z para o CG, tá bom? Então, vai ser a área 4 vezes 16, vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Quando eu falo de distância entre os eixos,
a distância entre os eixos Z, tá? Entre esses eixos horizontais. Então, aí é só a gente ver direitinho. Daqui até aqui, né? Ó. Deixa eu desenhar aqui também. Isso daqui é 7 centímetros. Certo? Então, 7 menos 2, certo? Então, aqui dá 5 centímetros. Cinco ao quadrado. Beleza? Lembraram? Aí vamos pro de baixo. Então, na minha área S2, o momento de inércia dela vai ser 16 ao cubo vezes 4 sobre 12, mais agora o transporte, que vai ser 4 vezes 16. E agora a gente precisa dessa distância aqui, ó. Bom, que vai ser, ó, vamos ver. Então, aqui a gente tem 7, certo? Aqui, ó, daqui até aqui a gente tinha 12, tá? Que era o 4 mais a metade do 8. Então, 12 menos o 7 dá 5 também. Cinco ao quadrado. Isso daí, 4.652 centímetros a quarta. Beleza? Vou abrir o chat aqui desse tempo. Tá. Agora, né, já dá para a gente começar a calcular as resistências mesmo. Então, vamos começar fazendo primeiro a análise aí da flexão, que é o que vocês já sabem. Então, para a flexão, a gente precisa daquela nossa seção do momento máximo, que a gente já viu. Então, o momento que a gente vai usar é menos 80p. Deixa eu copiar a seção aqui. (80p). E a gente sabe que, né, os pontos aí de maior tensão são os que estão mais afastados do CG. Então, calculei o CG, ele estava mais ou menos aqui. E aí eu tenho que aplicar a minha equação da flexão, aquela mais simples. Vezes y. Tá bom? Então, vamos lá. A minha seção toda ela tem 20 centímetros, certo? De altura. Eu sei que aqui (7 centímetros). Então, consequentemente, aqui embaixo, 13 centímetros. Então, pessoal, como a minha tensão resistente aí do material, deixa eu voltar aqui no início. A tensão resistente da madeira é 0,85 kN por centímetro quadrado. Aqui não dá distinção se é tração ou compressão, ou seja, então vale a mesma coisa para os dois.
Então, ó, vou colocar aqui. Deixa eu ver como que eu coloquei o nome. Da madeira, 0,85 kN por centímetro quadrado. Então, a minha tensão ali ela é independente se é tração ou compressão. O meu momento é negativo. E numericamente, né, o maior valor que a gente vai ter vai ser nessa extremidade aqui de baixo, porque ela é mais afastada aí do nosso do CG. Vou fazer o seguinte, ó. Vou aplicar a equação da tensão. Então, aqui menos 80P. Então, lembrando que esse 80 está em centímetros, o P ainda não tem unidade. Embaixo é o momento de inércia que eu acabei de calcular, que está em centímetros a quarta. Então, aí, beleza ainda. E aqui é vezes y. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar y igual a menos 7, que vai ser ali a face de cima, e y igual a mais 13. E aí isso vai dar sigma igual a 0,12P, positivo, né? Menos com menos na parte de cima. E sigma igual a menos 0,22P. Eu calculei os dois só para eu colocar aqui, desenhar aí para vocês o diagrama de tensões. Só para a gente ver aí a diferença dos dois. Só organizar aqui, pessoal. Peraí. Então, aqui no CG, né, a minha tensão é 0. Na parte de cima daqui o 0,12. Mais ou menos aqui. E aqui uma reta dando 0,22. Então, 0,12P positivo. E aqui 0,22P negativo. E aí o que a gente faz, né? Eu sei que naquela... O que é esse diagramazinho aí que eu desenhei? Eu sei que lá naquela seção próxima do engaste, né, no engaste praticamente, esse daqui é o diagrama de tensões em função aí da carga P que está sendo aplicada na extremidade. Eu sei que a minha tensão máxima é 0,85, tá? Independente de tração ou compressão. Então, para eu descobrir aí o máximo P que eu tenho que aplicar, é só eu igualar nessa tensão máxima. Então, vou fazer, ó, minha tensão da madeira igual aí a minha tensão máxima, tá? As duas aqui em módulo, porque não importa aí se é tração ou compressão. Então, vai ficar 0,85. Vou deixar aqui a unidade, tá? Só para a gente lembrar. E aqui 0,22P. Então, aqui o P vai dar
0,85 dividido por 0,22. 3,86. Deixa eu só conferir isso daqui. Aí. Então, pessoal, esse daqui é a máxima carga que eu posso aplicar para que não rompa, né, não entre em colapso por conta da madeira. Mas o que a gente tem que fazer aqui também é analisar se não pode ter o colapso por meio aqui da falha pelo cisalhamento na cola. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, deixa eu só copiar aqui. Então aqui 4. Agora vamos ver aí novidade. Então essa daqui é a minha seção, tá? Só para a gente lembrar. A minha equaçãozinha do cisalhamento é essa daqui, né? Cortante vezes esse tal de momento estático, do momento de inércia vezes B. Tá bom? A minha cola está aqui. E aí o meu interesse, na verdade, é calcular ali no ponto aí da linha de cola, tá bom? Mas vou fazer o seguinte, eu vou desenhar o diagrama para a gente aprender aí como é que ele fica. O que a gente vai precisar para desenhar esse diagrama? Então, se vocês lembrarem, duas coisas que eu sei sempre, tá? Sempre mesmo, é que nas extremidades o meu diagrama ele é zero, tá? Minha tensão de cisalhamento vai ser sempre zero nas extremidades. Porque lembra, né? Esse cisalhamento vinha aí do desequilíbrio de forças aí em pedacinhos das seções, né, de cada um dos lados. Então, se você estiver bem na extremidade, você não tem nada. Você não tem tensão, você não tem nada. Então, é sempre zero. Vou precisar ali de calcular nesse ponto aí da linha de cola. Mas eu também falei na última aula que a minha tensão ela costuma ser máxima em cima do CG. Então, eu vou calcular aqui esse momento estático para essa posição da linha de cola e depois para o CG, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, vou colocar aqui, ó, só para a gente diferenciar um do outro. Então, aqui ponto 1 e ponto 2. E aí, vamos ver como a gente calcula isso. Ó. Vamos começar, então, para o ponto 1. Então, sempre que eu quero calcular esse momento estático, para eu calcular a tensão de cisalhamento naquele ponto, então eu venho aqui, ó, quero neste ponto. Então, beleza. Aqui já está um cortezinho. Mas sempre que eu faço assim, quero nesse ponto, eu corto a minha seção em duas, faço aí uma seção horizontal e olho para a parte de cima ou para a parte de baixo. Vou pegar aqui a de cima. Beleza? Então, essa parte de cima, eu vou procurar o centro de gravidade dela, tá? Aí pode ser que talvez eu tenha que recalcular um centro de gravidade, se for um corte aí meio desigual.
Mas nesse caso é simples, né? A gente sabe onde está. Vou olhar para o centro de gravidade da minha seção toda. Tá bom? E aí o meu momento estático ele vai ser o seguinte, ó. Então vou colocar momento estático 1. Então ele é essa área que eu demarquei, tá bom? Que é o 4 vezes 16 no caso. Seria 4,16 embaixo também, mas né, dá no mesmo. E aqui vezes essa minha distância aqui, que vai ser a distância entre os centros de gravidade, que a gente já até marcou ela, né? Que é o 5. Então fica aqui 4 vezes 16 vezes 5. Então, momento estático 1, deixa eu achar aqui. Dá 320. E a unidade disso, ó, área, né, centímetro quadrado, vezes centímetro, então fica centímetros a terceira. Aí, com isso, a gente fala, vamos jogar aí na nossa equação da tensão de cisalhamento. Vai ficar em função de P, né, porque a minha cortante aqui é P, mas é isso que a gente quer. Vezes o momento estático, que é 320, dividido pela inércia, que eu calculei aqui, que é a inércia total da minha seção, 4.652, vezes o B. E aí tem um outro probleminha também. Porque é o seguinte, ó, eu estou falando aqui dessa região, né, onde eu estou colando os dois elementos. Agora pense o seguinte, ó, na verdade a gente tem ali uma posição que, se eu der um passinho aí para cima, né, um dx para cima, a minha largura ela é 16. Mas você concorda que se eu der um passinho para cima, essa área aqui que está em vermelho e o momento estático não vão mudar, praticamente. E se eu der aqui um passinho para baixo, eu vou ter uma largura aqui menor de 4 centímetros. Tá? Mas nesses dois pontos, o meu momento estático é praticamente o mesmo. Então, o que a gente tem nesses casos, né, quando muda a largura aí de maneira brusca, é que o nosso diagrama, né, de tensão de cisalhamento, a gente vai ter dois valores diferentes. Ou seja, um valor ali para a parte que tem uma largura maior e um valor que tem uma largura menor. Então, vou deixar aqui em função de B. Vou colocar assim. Para B igual a 16 centímetros, a minha tensão de cisalhamento ela vai ser... Vou puxar um pouquinho aqui. Então, ó, 320 dividido 4.652 vezes 16. Então, daí, ó, aproximadamente 4,3 vezes 10 a menos 3P. Deixa eu ver isso daí. Isso aí. E aqui, gente, para o B igual a 4 centímetros, que seria aí logo abaixo, a minha tensão de cisalhamento vai ser 320, 4.652 vezes 4. Então, vai dar 1,72 vezes
10 a menos 2P. Ou seja, né, pessoal? O que vocês têm que observar aqui? Lembra aqui, né? Na verdade, essa tensão de cisalhamento, ela é uma força que foi distribuída aí numa área. Essa força, ela é uma coisa só, né? Ela é um valor constante naquele ponto. Se eu tenho uma largura maior, consequentemente, eu tenho uma área maior para distribuir essa força. Então, eu vou ter uma tensão menor, que é o que está aqui. E se eu tenho uma largura menor, eu tenho uma área menor para distribuir essa força e eu tenho uma tensão maior. Então, isso que você tem que estar sempre aí pensando na questão do cisalhamento. Então, se eu tiver uma área maior aí para distribuir, então eu vou ter uma tensão menor. Então, feito isso, vamos calcular agora. Deixa eu colocar aqui na outra página. Lá para o CG, depois a gente desenha tudo, para vocês verem. A minha seção. Vamos calcular lá no CG, porque eu falo que é o ponto que dá o máximo. Tá bom? E aí, de novo, se eu quero calcular o momento estático, né, e a tensão de cisalhamento nesse ponto, eu venho aqui. Nesse caso, ele coincide com o nosso CG, então corto ele aqui. Olho para a parte de cima ou para a parte de baixo. E aí, se vocês observarem, né, a parte de cima ela é um Tzinho cortado. E a parte de baixo ela é só um retângulo. Obviamente, eu vou pegar aqui a parte de baixo, que é mais fácil. Vou fazer aqui a parte de baixo, depois eu comento aí como seria a parte de cima. É para dar exatamente o mesmo valor. Então, você pode usar esse cálculo de baixo e de cima até para verificar se está certo ou não. Você só não pode errar acertar um e errar o outro, né? Mas é para dar exatamente a mesma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Olhei aqui para a área de baixo. Marquei o CG de baixo. Tá? Que vai ser... Bom, ó, só para dar uma lembrada. Isso daqui era 7 centímetros. Consequentemente, isso daqui é 13. Então, meu momento estático, aqui eu estava chamando de 2, né? Ele vai ser a área. Então, 13 vezes 4. Vezes a distância aqui entre o CG da peça e esse CG local, que vai ser 6,5. Isso daqui, deixa eu ver quanto dá aqui. 338 centímetros ao cubo. Calculando aí a minha tensão de cisalhamento, então a minha cortante é P, momento estático 338, momento de inércia 4.652, e aqui não tem problema, aquele problema que a gente teve no outro, de considerar duas larguras. Aqui ela é 4 centímetros mesmo, então facilita. Então, com isso, gente, só calcular aqui. (1,8 vezes 10 a menos 2P). Tá bom? Então, beleza, ó. Então, a gente sabe que nas extremidades é 0. Ali naquele ponto, né, bem da cola, que é o que a gente vai usar mesmo, tem aquele salto. E no CG a gente tem esse valor.
Se vocês observarem, ó, aqui deu 1,8. Lá naquela região da cola deu 1,72. Então, no CG costuma ser sempre maior mesmo. E aí, só para eu mostrar aqui o que deveria ser feito no caso de cima, se eu fosse considerar essa área em vermelha, toda essa área aqui, eu teria que calcular qual que é o CG desse T em vermelho. Então, provavelmente, né, ele daria alguma coisa aqui. Mas você teria que fazer um cálculo do CG para depois fazer toda essa área em vermelho vezes essa distância, tá bom? Então, assim, o cálculo do CG é do mesmo jeito que costuma fazer, né? Só que agora só para essa peça, só para esse trechinho vermelho, e a distância aí entre esse CG e o da peça toda. É para dar a mesma coisa, mas dá mais trabalho, tá? Então, só dá uma olhada nisso. Então, aí, para finalizar aqui, deixa eu colar de novo a figura. E aí, agora, vamos desenhar o diagrama de cisalhamento. Tá aqui, ó. Então, aqui está o CG. Vou marcar aqui os pontos, tá? Então, ó, CG e aqui esse ponto. Sei que as minhas extremidades são 0, tá? E lá atrás também, lembra que eu falei que todo esse nosso diagrama de tensão normal, ele é linear, ele é uma reta. O de cisalhamento, por caso das vigas, tá? Que é esse caso que a gente está fazendo, ele vai ser de segundo grau. Então, a gente vai marcar os pontos e depois marca uma parábola entre eles. Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, esse ponto 1, né, que a gente tinha feito aqui. 1. Eu tinha, ó, na parte de cima, 4,3 vezes 10 a menos 3, então um valorzinho menor. Depois ele salta para 1,72. Vamos ver se vocês concordam. Vai ficar alguma coisa assim. Então, aqui, ó, 4,3 vezes 10 a menos 3 P. E aí, logo em seguida, né, um salto. Aqui um pouquinho sem escala, tá? De 1,72. É isso aí. 1,72 vezes 10 a menos 2P. E aqui, né, ó, se eu conheço essa parte de cima, eu sei que isso daqui é uma parábola. Então, vai ser sempre uma parábola, tá? Vai ser sempre aí do segundo grau. E depois eu sei que aqui no nosso CG, ele dá um valor um pouquinho maior, né? 1,8 vezes 10 a menos 2 P. E aí a gente liga essa parábola, né? Ele sai daqui, aumenta um pouquinho, e eu sei que é 0 aqui na extremidade. Então, pessoal, esse daqui é que vai ser o nosso diagrama de tensão, de cisalhamento ao longo aí da minha sessão. Então, assim, né? É isso, ele se repete aí, né? Ao longo aí do eixo Z, basicamente. E o que é importante aqui? É isso daqui, são tensões, tá? Que estão nessa direção, tá? Todas aí distribuídas
né, no sentido aí vertical, ao longo aí na tangente da seção. E se eu somar todas, agora fica um pouquinho mais difícil, né? Provavelmente aí para eu chegar nesse valor eu tenho que integrar esse gráfico, né, na seção toda. E aí eu chego na cortante. É um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais trabalhoso. Então, só para vocês verem aí qual que é a cara desse diagrama e como a gente constrói. Basicamente, né, se você não tiver essa redução de largura, você vai calcular só para o ponto do CG, que as extremidades são zero. Agora, sempre que você tiver aí algum ponto diferente, de mudança de largura, coisa desse tipo, aí tem que calcular. Desenhei isso só para mostrar para vocês. Por quê? Se a gente voltar para o nosso problema. O que a gente está analisando aqui? Estamos querendo saber qual que é a tensão de cisalhamento que atua na cola, tá? E cola só tem aqui nessa posição, certo? Entre aqui as duas regiões, né? A região onde está sendo colado, de fato. Então, apesar dessa daqui ser maior, ela seria uma tensão de cisalhamento que está atuando na madeira. E a gente assume aí que é mais crítico a resistência à tensão normal aí da madeira. Então, a gente tem que olhar para a região da cola, e aqui a gente vai ter dois valores. Obviamente, a gente vai pegar aqui o nosso maior, que é 1,72 vezes 10 a menos 2. E com isso, comparar com a minha tensão de cisalhamento da cola, que, se eu não me engano, é 0,02 kN centímetro quadrado. Então, vou colocar aqui no outro slide, só para finalizar. Então, a minha tensão máxima. Tá? Aqui eu vou colocar cola, para falar que é na região da cola. Vou igualar aí com essa tensão limite aí da cola. Então, é 1,72 vezes 10 a menos 2P igual a 0,02. Deixa eu ver se é esse o valor mesmo. E aqui, gente, vai dar 1,16 quilonewtons. Se a gente recuperar aqui o resultado da flexão, meu P dava 3 e alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. 3,86. Então, né, o que a gente chega aqui na conclusão? Então, para ocorrer o colapso na flexão, dava 3,86. Para o cisalhamento é 1,16. Então, ela é mais crítico, né? Então, o que vai determinar a máxima carga aí que eu posso aplicar mesmo é essa daqui. Então, ó. Então, P máximo para seção T. 1,16 quilonewtons. E aí, gente, se vocês pararem para pensar, né? Se a gente pensar junto, a gente tem o T aqui e tem uma área muito pequena, né, de cola. Então, talvez, né, foi isso que levou aí a ser mais crítico na questão do cisalhamento, tá bom? Então, fizemos aí uma parte, tá? A seção T é mais trabalhosa, agora a gente vai para outra. Aí a gente tinha outra possibilidade. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês não falaram nada? Tem 49 pessoas aqui. Então, beleza.
Então, para vocês entenderem, né, o que talvez aí motivou talvez a escolha de uma outra seção. Bom, se o crítico aí foi essa questão do cisalhamento na cola, que era uma área pequena, e se a gente colar ela, as duas assim, na horizontal? Aí a gente vai ter uma área muito maior de cola, porém, o que vai acontecer em relação ali? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aí. Então, esse daqui é a nossa outra forma aí de colar. Mas o que vai acontecer aí é que eu vou ter uma inércia menor. Lembra que o momento de inércia, se vocês pensarem, por exemplo, no transporte. Transporte vai ser a área vezes a distância ao quadrado. Então, quanto mais distante aí essa área tiver do CG, maior é o momento de inércia, certo? E se é maior o momento de inércia, se você olhar aqui na minha equação aí da tensão, se é maior o momento de inércia, menor é a minha tensão. Então, muito provavelmente, nesse caso, eu posso encontrar tensões maiores. Tá, tem a questão do Y aí que influencia também, mas se de uma forma a gente beneficia o cisalhamento por ter uma área maior de cola, a gente prejudica a inércia e, consequentemente, a tensão normal. Mas, para descobrir isso, a gente calcula, tá bom? E aqui vai ser mais fácil, né? Vamos começar fazendo aí as propriedades da seção. Aqui a gente já sabe onde é o CG. É bem mais tranquilo. O momento de inércia também bem mais fácil de calcular. Então vai ficar 16 vezes 8 ao cubo dividido por 12. Deixa eu ver quanto é que dá isso. 682,7. Lembra que o outro momento de inércia lá dava 4.600 e pouco, né? Porque aí a gente tinha uma seção T que aumenta a altura aí da nossa seção. Aí com isso, né, a gente não precisa aí de mais nada, a gente pode calcular o diagrama de flexão. O momento é o mesmo, né? Então vou colocar aqui, ó. Flexão. Então a minha tensão, né, vai ser menos 80p, que é o meu momento máximo, que é o mesmo. O I, 682,7 vezes o Y. Então, o Y, na verdade, aqui vai ser... Então, vamos calcular o diagrama completo? Então, vai ser mais e menos 4, certo? Que são as extremidades aí da minha seção. Então, vou colocar aqui, ó, 4 centímetros. Vamos só calcular aqui. 4 vezes 80, dividido por 682,7. Isso aqui dá 0,46. 0,47. O Fábio, Oi, pode falar. esse valor do Y tem que ser sempre em relação ao CG? Sempre em relação ao CG. Porque Não daria certo, então, colocar, tipo, 0 e 8 em relação à base? Não, não. Sabe por quê? Porque essa equação aqui de tensão, essa daqui, esse Y é a distância do ponto que você quer da seção em relação ao CG. Porque, assim, a gente sabe que a tensão normal vai ser 0 no centro de gravidade, tá? Lembra que a gente tem um momento, né, que ele vai falar assim, momento positivo,
traciona embaixo, comprime em cima, né? Então, você tem que ter um positivo e um negativo, né? Para o caso que a gente só tem momento. Então, o CG marca o zero, por isso que aí, se eu jogar zero aqui, a tensão do zero. E o Y positivo e negativo, né? Sempre que é ele que vai fazer essa diferença do que vai dar tração e compressão. Então, marca no CG. Tá, João, entendi. Beleza? Obrigado. Então, ó, 0,47 e menos 0,47. Então, o nosso diagrama ele vai ficar assim, né? Bem mais simplinho. Dessa vez, né, como o CG ele está exatamente no meio, então se vocês olharem, a gente vai ter exatamente aí o positivo e o negativo iguais, tá bom? Então aqui, ó, 0,47 e aqui 0,47. Então, ó, em cima, tá vendo que é o y igual a menos 4, né? Porque o y positivo está para baixo, então tem que tomar cuidado com isso também. Aqui vai dar positivo e aqui negativo. E aí, com isso, eu consigo fazer aí aquela verificação da flexão. Ou seja, né, a minha tensão máxima e aqui em módulo igual aí a tensão da madeira. Tá? Então, a minha tensão máxima é 0,47P igual ao 0,85, que era a resistência da madeira. Então, o P vai dar 0,85 dividido por 0,47, 1,81 kN. Então, repare que, lembra que eu falei, botei as duas pecinhas assim, prejudicou a minha inércia, né, diminuiu o valor da inércia, e se a gente comparar esse valor, que é a resistência à flexão, né, relativa à flexão, dessa seção 2, né, dessa seção aí retangular, da seção T ela é maior. Né, ela deu 3,6, 3,86, alguma coisa assim. Tá bom? Só para vocês verem aí a diferença das coisas. E agora, só para a gente finalizar, também aí é mais fácil. Deixa eu copiar aqui. Vamos fazer aí a análise do cisalhamento. Então, aqui vai ser mais simples, tá? E aqui coincide que as extremidades são zero, a minha largura é a mesma, então vou ter essa mudança. E a região onde está a cola é o CG, que vai ser o ponto máximo. Então, eu só vou precisar calcular aqui o meu momento estático para este ponto aqui. Sumiu. Aí. Então, aqui para esse ponto, ou seja, né? Olho para esse ponto, divido no meio, olho para cima ou para baixo, que tanto faz.
marco o CG aí dessa área que eu delimitei. E aí o meu momento estático, ele vai ser, ó, a área 4 vezes 16, vezes aqui essa distância entre o CG da área que eu delimitei e esse CG da peça toda, que vai dar 2. Então, vezes 2. Então, isso, ó, 4 vezes 16. Aqui dá 128 centímetros ao cubo. Então, a minha tensão de cisalhamento nesse ponto vai ser a minha cortante, que é P, momento estático, 128, dividido pelo momento de inércia. Deixa eu lembrar aqui. 682,7. E a largura aqui da minha seção, que é 16 centímetros. Que é a minha vantagem aqui desse caso, basicamente. Então, isso aqui, ó, 128 dividido 682,7 vezes 16, 0,0117 P. Então, só para a gente desenhar tudo, tá bom? Vou desenhar aqui o diagrama também de cisalhamento. Então, ó, 0 nas extremidades e aqui no meio 0,117 P. Tá bom? Então, aqui o meu diagrama de tensão de cisalhamento, o tal. Fábio. Oi. Aí você pôs 0,117, tem mais um zero. Beleza, valeu. 0,0177 P. Pronto, obrigado. E aí, pessoal, para finalizar, a gente compara, né? Agora a gente compara realmente S maior, porque é a linha de cola. Então vai ficar o tal. Vou ver como que eu coloquei aqui para fazer igual. Tal máximo da cola igual aí o resistente da cola. Então fica 0,0177 P igual a 0,02. Fábio. Oi. É 0,117 ou 0,177? Ah, gente, esse horário perto da hora do almoço vai bagunçando tudo. É 117. Muito número. Tá, mas a conta eu fiz aqui com o valor certo, que era o que estava salvo na calculadora. Obrigado, gente. Então, aqui vai dar 0,02.0117. 1,71 quilonewtons. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, pessoal, só para resumir aqui da seção retangular, só botar aqui os dois valores. E aqui, seção T.
só para a gente fechar aí o exercício. Fazer uma tabelinha. Flexão e aqui cisalhamento. Então, essa seção retangular que é o que a gente fez agora, ó, cisalhamento 1,71. Aqui os valores de P, tá? 1,71. Da flexão, 1,81. Bem próximos, né? E do T, 3,86 e 1,16. Eu só conferir os valores aqui, tá? Aí, pessoal, a gente tem esse universo de possibilidades. Vamos analisar primeiro, né, a questão da seção T que a gente já analisou. Então, a gente tem a possibilidade aí de falha por flexão. Acho que eu coloquei ao contrário, né? Aqui. Então, a possibilidade de falha por flexão e por cisalhamento. Consequentemente, aqui, né? Essa daqui vai ser a crítica, porque é a menor, máximo, né, que eu consigo aplicar, que aí alguma coisa acontece. E aqui, no caso da seção retangular, o cisalhamento ainda é mais crítico, mas pode ver que ele tem uma melhora comparado aqui com a seção T. Aí fala assim, mas por que, né, se a gente está fazendo agora com uma largura 4 vezes maior, por que isso não impactou assim tão grande? Porque não é só a questão da largura, né? O fato da gente ter uma inércia menor também é problema, também é prejudicial. Mas ainda assim, né, esse daqui é o menor valor entre os dois da seção retangular, né? Então a falha ainda acontece por cisalhamento, mas é melhor do que essa. Então, no final das contas, a melhor seção para a gente utilizar para esse problema, né, para a gente poder ter uma carga maior, seria aqui a seção retangular. Tá bom? Então, aí, matando a cobra, mostrando o pau, né? Então, que a gente tem aí que provar. Provamos aí pelo cisalhamento nas duas e a flexão nas duas. Beleza? Então, um exercício bem completinho, tá? Onde, desde o diagrama, passando para a propriedade da seção, indo para a flexão, indo para o cisalhamento. A gente dá uma lembrada e tudo e vê aí a parte nova, tá bom? Então, pode ver que a parte do cisalhamento ela é simples, né? A questão vai ser mais aí como a gente calcula o momento estático, que é o que dá trabalho, tá bom? E saber interpretar. Alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, naquele valor limite que a cola suporta, já está embutido o fator de segurança ou não? Porque usar um peso desses é arriscado, né? Próximo não, então, aqui a gente não está considerando ainda essa questão de fator de segurança. Tá? Então, vamos assumir que, né, isso daqui já tem esses fatores embutidos naquela resistência, tá? Ah, beleza, então. Então, assim, eu nem coloco esses parâmetros, porque eu já vou dar uma simplificada. Fechou. E outra pergunta também. Dá para, dada alguma geometria específica já, achar algum ponto ótimo dela? Tipo, largura e altura ideais para suportar a maior carga possível. Tipo assim, alguma coisa do tipo.
porque depende assim, de N fatores. Aqui a gente é bem simplista, né? Então, no que a gente verifica. Porque, sei lá, quando você vai analisar uma peça de madeira de verdade, né? Você tem, assim, a resistência à compressão é uma, a resistência à tração é outra. Essa questão de cola, né? Que também aí é meio simplificado. Se você vai para o aço, você tem questão de flambagem, né? Da instabilidade de cada parte. O concreto também tem outras características. Então, assim, essa questão da seção ótima, você até pode achar para aquele caso específico que você está trabalhando, né? Sei lá, para aquela estrutura de madeira daquele tipo, né? O nosso trabalho, na verdade, é encontrar essa seção ótima. Mas, assim, um caso geral, né? Só em relação à geometria, é difícil porque tem muitos fatores aí envolvidos no processo. Então, assim, para esse caso a gente encontrou, né? Mas tem aí outras possibilidades para a gente analisar, né? Ah, entendi. Pior que depende muito, né? Talvez tenha a peça inclinada, a cola pode estar em uma posição diferente de altura, pode estar mais madeira para um lado do que para o outro, tem esse tipo de coisa. Então, o que poderia fazer, um outro teste que dava para ter sido feito, é a questão da cola, sim, né? De colar as duas na vertical. Sim. Entendeu? Então, muito provavelmente daria certo, seria o melhor, tá? Mas, porque assim, aí você tem uma inércia grande, não tem tanto problema aí com esse cisalhamento, já que a cola vai estar aqui na vertical. Ah, sim. Realmente. Tá? Mas era isso, valeu aí. Não, beleza. Mas assim, né? Estamos começando. Pessoal, então é isso, tá? Eu vou fazer aqui a chamada. Só vou parar de compartilhar aqui. Professor. Oi, pode falar. Tem uma lista que está marcada para o dia 17 agora. Não. Não. Até a minha programação aqui, eu tô indo um pouquinho mais devagar com algumas coisas. E eu vou colocar, é até bom que você lembrou, porque eu vou colocar a lista hoje, tá? Porque aqui a gente vai encerrar essa parte aí Tem mais um exercício para fazer, mas ele é rapidinho na outra aula, mais fácil. Mas já dá para vocês começarem a fazer a lista, mas não dá para fazer ela inteira, tá? Então tem mais aula na semana que vem e da outra. Então provavelmente não vai ficar nem para a semana que vem, vai ficar para outra, tá? Vai ser depois que eu acabar isso. Uhum. Mas olhem aí no Moodle aí. Hoje eu tenho uma reunião já agora, e depois, por volta das 3, aí eu consigo colocar a lista para vocês. E aí vocês já podem dar uma olhada. Beleza? Beleza. Então, pessoal, só fazer aquela chamada rapidinha. Hoje é dia 15. Então, vamos lá. Aline. Presente. Ana Elis. Presente. Ana Júlia. Presente. Arthur Henrique. Arthur Reis. Presente. Camila. Presente. Eduardo. Presente, professor. Felipe. Professor, Presente. Você ouviu eu falando presente? Não ouvi, sei se... ouvi sim. Então tá, obrigada. Felipe tá aí, né? Tô sim. Fernando. Presente. O Arthur, vi aqui, tá? Botei. Felipe. Presente. Gabriel Augusto. Presente. Gabriel Reis. Giovana Costa. Presente. Glauber. Presente. Guilherme Manóquio. Presente. Guilherme Santos. Presente. Guilherme Souza. Presente. Hugo. Igor. Presente. Jéssica. Beleza. João Victor.
Beleza. João Vitor. Presente. João Wagner. Presente. Johanna. Presente. Júlia. Júlia, não. Karina. Beleza. Laís. Presente. Leonardo Boscolo. Presente. Leonardo Cabreira. Presente. Leonardo Manocchio. Presente. Lucas. Presente. Luca. Presente. Marco Antônio Rodrigues. Presente. Marco Antônio Farias. Presente. Maria Gabriela. Beleza. Mariana Foresto. Mariana Vieira. Presente. Matheus. Presente. Maiara. Presente. Tá. Murilo. Beleza. Nayara. Presente. Pablo. Paulo. Beleza, Pablo. Presente. Paulo. Beleza. Paulo Becker, né? Isso. Paulo Henrique. Presente. Pedro Henrique. Presente. Pedro Suassuna. Presente. Plínio. Rafaela. Presente. Renato. Rodrigo. Presente. Silvia. Presente. Vinícius. Presente. Vitor. Donizete. Presente. E Vitor Miranda. Presente. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Até sexta-feira. E qualquer coisa aí vocês mandam mensagem. Ok, Fábio, obrigado, até sexta. Valeu. Bom dia.